A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler no Evangelho segundo João, os capítulos 9 e 10. Isso mesmo. Mas antes de partirmos para a nossa leitura de hoje, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui em nosso canal do YouTube. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também você compartilhar este vídeo e já também curti-lo, deixar aí o seu joinha. Isso dará mais engajamento ao vídeo, ao canal, e assim, mais uma vez, posso alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajude de uma forma gratuita você nos ajudar a levar a palavra de Deus quanto para mais pessoas for possível, podermos assim alcançar muitas vidas com a santa e bendita palavra do Senhor. Inclusive você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia e se você assistir um vídeo por dia, um ano, você vai ler toda a Bíblia conosco e não só ler em cada vídeo aqui. Trago também explicações a respeito de coisas interessantes, coisas que possam acrescentar conhecimento, seja histórico, teológico e espiritual para a sua vida. Hein? Inclusive você que recebeu o link deste vídeo, né, e quer assistir os vídeos anteriores, a descrição deste vídeo e aqui nos cards vou deixar o link da playlist completa para que você possa acompanhar. Hein? Vamos então agora orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Feche os olhos, curve a sua cabeça, momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui unidos em oração, Pai, para Te apresentar o nosso propósito de oração, nosso propósito de leitura da Bíblia, nosso plano anual de leitura da Bíblia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que possamos não apenas ler e ouvir aqueles que me ouvem nesse instante, mas que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Tenhamos a viver segundo ela, em obediência, praticando a Tua vontade, para assim ver e fazer prosperar nosso caminho, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço que abençoes a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Que abençoes a casa, o lar, toda a família dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá, João, capítulo 9. Vá comigo. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Veja a pergunta: quem pecou, este ou os seus pais? Era muito comum na época de Jesus e ainda hoje também. Qualquer mal que a pessoa estivesse passando fosse logo assemelhado, fosse logo aí linkado a pecado, ou seja, que a pessoa está enfrentando esse problema é fruto de algum pecado que ela cometeu. Mas aí as pessoas esquecem que não é só o pecado que geram males, né? Existem também os levantes do inimigo e existem também as fatalidades da vida, às quais todos nós estamos sujeitos. A própria palavra de Deus nos diz, Jesus mesmo advertiu os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Muitas vezes enfrentamos até perseguições e lutas justamente por estarmos firmes no nome do Senhor. Jesus disse que seriam bem-aventurados aqueles que sofressem com injúrias, com têmias, com perseguições por causa do nome dele. Então, nem sempre o mal, no que diz respeito à pessoa estar enfrentando um problema, é porque ela pecou. Muitas vezes é por isso, sim. Nós vamos ver o próprio Jesus dizendo: vais e não peques mais. Ele paralítico mesmo, ele diz: vai e não peque mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, provavelmente no caso daquele homem era pecado.
mas nesse caso não era, nós vamos ver. Outra questão, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascessem assim? Ora, a primeira parte da pergunta parece óbvia, né? Se ele nasceu assim, lógico que não foi ele que pecou. Porque como que teria pecado antes de ter nascido? Aí é que está. Aqui existem duas questões. Uma, existiam aqueles que criam, não apenas de hoje, mas desde tempos muito antigos, aqueles que acreditavam, né? Aqueles que criam na reencarnação. Então eles pensavam, ele pecou em outra vida, por isso nasceu assim, ou foram os seus pais que pecaram, porque também existia a crença que um filho poderia sofrer aí com uma doença ou com mal, uma maldição por consequência do pecado de seus pais. Porém, isso o próprio Deus já havia dito que não estava correto. Se ele pode ler depois, Ezequiel capítulo 18, ali o próprio Deus diz que era para o povo parar de falar um determinado provérbio que diz assim: que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Ou seja, como é que pode uma pessoa comer uma coisa, uma uva verde, e o dente do filho dessa pessoa ficar manchado? Vai ficar manchado o dente de quem comeu. E Deus ali explica, alma que pecar é essa, morrer. Não vai levar nem o pai, vai levar o pecado dos filhos sobre ele, nem os filhos levará o pecado do pai, ou da mãe, ou dos pais sobre ele. Então, primeiro, não existe reencarnação biblicamente. A palavra de Deus diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Depois disso, segue-se então o juízo. Então, biblicamente, não existe essa história de karma do passado, de outras vidas e aí por diante. Não existe isso biblicamente. Segundo, também não existe isso de um levar o pecado do outro. Cada um levará sobre si o seu próprio pecado. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, em uma família onde o pai que traz o sustento da casa é alcoólatra, por exemplo. E ele então vai gastar o seu dinheiro para sustentar o seu vício. E isso vai trazer males para a sua esposa, isso vai trazer males para os seus filhos e por diante. Mas não é que eles estão levando sobre si o jugo do pecado. Eles estão vivendo a consequência de ter uma aliança com o ímpio, com aquele que não é de Deus, com aquele que anda na prática do pecado. Mas isso aqui não é como uma maldição que eles estejam pagando o preço do pecado dos outros. Hein? Continue a leitura, vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja que vendo essa tradução, parece que Jesus está dizendo que ele nasceu daquela forma, propositadamente, para que pudesse então Deus manifestar assim as suas obras na vida daquele homem, ou seja, como que Deus tivesse feito com que ele tivesse nascido daquela maneira. Mas também essa possibilidade é nula, porque Deus não se agrada do sofrimento de uma pessoa. Existe uma outra tradução que diz assim: mas porque foi assim, se manifestará nele as obras de Deus. Ou seja, já que ele nasceu desta forma, não é culpa do pai, não é culpa dele, não é culpa de ninguém. É por causa aí de uma fatalidade. Ele nasceu cego, um problema genético, ele nasceu cego. Por causa disso, porque isso aconteceu, então se manifestará nele as obras de Deus. Hein? Então, continue comigo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Veja que Jesus disse que devemos trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite vier, ninguém vai poder trabalhar. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, que noite é essa? É o momento de trevas, o momento do anticristo, o momento onde o seu povo, o povo de Deus, será perseguido. Então, não
poderão trabalhar no que diz respeito a manifestar as obras de Deus, a trabalhar em prol das obras de Deus, quando as trevas, quando a noite, quando o mal estiver dominando sobre a terra. Então, aproveitemos enquanto temos liberdade para fazer a obra de Deus, para falar de Cristo, para orar pelas pessoas, porque no tempo da grande tribulação, dificilmente será possível fazer algo semelhante. Continue. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Veja que Jesus vai mandar ele então. Já era cego, ainda agora com os olhos cheios de lodo. Talvez aquele homem até pensasse: poxa, o camarada só fez piorar a minha vida. Estava aqui quietinho na minha, e agora eu vou ter que ir lá para o tanque de Siloé lavar o rosto. E lembre que ele era cego, né? Teria que ir então lá para o tanque de Siloé agora para lavar o seu rosto. Então, para ele seria algo mais difícil agora de fazer. Mas existia um propósito, como você leu aí o nome do tanque, né? O tanque de Siloé, o tanque do enviado. E justamente falando de Jesus, ele é a fonte de água. Ele que se lava nas águas que ele tem para dar, esse será purificado, ou ainda, esse terá os seus olhos abertos, poderá enxergar a verdade, ser liberto, salvo e alcançar a vida eterna. Bem, continue. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Veja que Jesus, não sei se de propósito, mas buscava fazer muitos milagres no dia de sábado. Veja, duas coisas que Jesus fez aqui que para os fariseus ele teria quebrado o sábado. Ele fez lodo, é um trabalho, uma obra, ainda fez aquele homem caminhar uma longa distância, porque no sábado existia percurso máximo que a pessoa podia percorrer andando. Ela estaria quebrando também o sabá. Então, Jesus aqui mais uma vez ele mostra que ele combatia diretamente a religiosidade. Tudo aquilo que era ordenança e podia afastar o homem de ter vida abundante, podia afastar o homem de Deus. Tudo aquilo que o homem pegava a palavra de Deus, dava uma interpretação, muitas vezes de forma equivocada, Jesus combatia. E isso acontece muito hoje também. As pessoas, por um lado, pegam a palavra de Deus e interpretam de forma errônea para colocar mais julgo sobre as pessoas, como o caso da mulher não poder vestir uma calça, só um exemplo, do homem não poder pôr uma bermuda, né? Pegam e interpretam a palavra de Deus de forma equivocada, criam uma regra, uma norma para pôr mais julgo sobre a vida das pessoas. Por outro lado, também tem aqueles que fazem a mesma coisa, só que não para trazer julgo no que diz respeito a uma ordenança, mas para trazer cobrança no que diz respeito a levar as pessoas a darem o seu dinheiro, darem tudo o que têm, e aí por diante. Então, Jesus ele sempre combatia a religiosidade, Jesus sempre combatia o fato das pessoas darem uma interpretação errada à palavra para gerarem sobre as outras pessoas um fardo, um jugo ou coisa semelhante. Continue. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? Ele lhes disse: pus-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Veja que enquanto os fariseus, na sua maioria,
eram contra Jesus, até porque Jesus estava tomando fama, o povo gostava dele e aí por diante. Os fariseus estavam perdendo aí o lugar deles, dos mais santos, já que Jesus operava milagres que ninguém podia operar. Por outro lado, enquanto os fariseus buscavam um motivo para condenar Jesus, existiam aqueles que tinham os sinais e compreendiam, poxa, não tem como. Tudo que ele faz ninguém nunca fez. Ele deve ser o Cristo mesmo. Como que um homem pecador, endemoniado, como os fariseus dizem que ele é, poderia operar os milagres que ele opera? Eu? Continue. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. E aqui nós temos que ter um cuidado. Veja, ele vai reconhecer Jesus como se Jesus fosse um profeta. Jesus até é. Nós sabemos que ele é mais do que isso, ele é filho de Deus. Mas por que eu fiz esse parêntese? Porque muitas vezes também nós vamos ver sinais e prodígios acontecerem, e hoje principalmente, onde o Espírito Santo vem sobre nós e onde o nome de Jesus ele é usado muitas vezes, nós vamos ver sinais e milagres acontecendo por pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não estão obedecendo a palavra, pessoas que estão trazendo ensinos errados, pessoas que vão para o inferno e operam sinais e maravilhas. Nós vamos ver isso ali mesmo em Mateus capítulo 7. Leia depois o versículo 21. Ali Jesus é muito claro. Ele diz que naquele grande dia muitos vão dizer a ele: Senhor, em teu nome operamos milagres, fizemos sinais, maravilhas, expulsamos demônios. E ele dirá: Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então nós temos que ter muito cuidado, porque os falsos profetas também fazem sinais e prodígios. Estão cheios aí de falsos profetas, pregando um evangelho mentiroso, arrancando dinheiro do povo, fazendo atrocidades, botando o povo para se fiar em superstições, passar debaixo de manto, de água ungida e não sei o que ungido, e aí por diante, guiando as pessoas em objetos e não em Jesus, não em Deus. Você tem que ter muito cuidado com isso. Leia a palavra, conheça a palavra, se encha da palavra, busque uma vida cheia do Espírito Santo, para que você possa discernir quando um profeta é de Deus e quando é um falso profeta. Continue. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora haviam. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, e vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Coisa, né? E não hoje simplesmente, mas há muitos anos atrás, isso foi decretado por um rabino tomado como lei. E se alguém declarar Jesus como Cristo, esse seja afastado do meio dos judeus, esse não será considerado um judeu, e as famílias mais, como eu posso dizer, mais fervorosas dentro da questão do judaísmo, mais tradicionais, se um jovem ou um familiar ele vier a receber a Jesus como seu Salvador, essa pessoa é retirada da família, como se ela tivesse morrido. E nessa forma, existem até pais que deserdam os próprios filhos nesta questão. Coisas terríveis, né? Tem um kibbutz lá em Israel mesmo, de um amigo nosso, Salo, e eles receberam um jovem de 15 anos de idade que recebeu a Jesus e então foi aí simplesmente despatriado pela própria família, excluído da própria família, foi deixado aí pelos pais, porque ele passou a ser diante dos olhos dos pais uma vergonha para a família em crer que Jesus era o Messias. Você vê que são questões muito difíceis, e é algo que já acontecia desde a época de Jesus. Continue. Por isso é que seus pais disseram: tem idade,
perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: isto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Veja que esse homem simples, humilde, cego ali, que não teve a oportunidade de ter estudo nenhum, já havia entendido a maravilha do evangelho, enquanto os religiosos ainda estavam presos na sua religiosidade. Continue. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Veja a aula do evangelismo que esse cego está fazendo. Continue. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. É duro, né? Quando as conversas não batem, quando a pessoa ouve aquilo que não quer, é mais fácil expulsar o que falou do que tentar compreender o que está sendo falado. Continue a leitura. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Além de ser curado da sua visão, agora está salvo para a glória de Deus. Continue. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhes: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Que coisa, hein? Por que Jesus está dizendo isso? Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizes, vejo, o vosso pecado permanece. E se eles fossem cegos e não vissem os sinais, não tivessem o conhecimento da Torá, e por isso não crescem em Jesus, se poderia entender. Mas como eles dizem que vêm, então eles viram os sinais, eles compreendiam a Torá, estudavam a Torá, e ainda assim não criam, então continuavam aí sendo pecadores, que tinham tudo para ver serem salvos, mas preferiam continuar presos na sua religiosidade. Vamos continuar a leitura, vamos agora aqui em João capítulo 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Infelizmente, as ovelhinhas de Jesus estão precisando ler mais isso aqui. E tem de ovelha hoje seguindo o estranho, e você vai ver aqui comigo, eu vou deixar até também no final um vídeo afixado. Esse texto é muito importante, porque
Jesus está falando aqui justamente dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas. E as pessoas, ao invés de darem ouvidos à voz de Jesus, dos pastores verdadeiramente constituídos por ele, ficam dando ouvidos aí àqueles que não são pastores, são lobos devoradores. Como reconhecer? Continue a leitura, Jesus fala um pouco mais sobre isso. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembrando, amados, esse ladrão aqui não é o diabo, tá? Não é Satanás. Vou deixar no final aqui desse dia de leitura o vídeo onde eu explico isso. E o ladrão não é Satanás, não é o diabo. Continue. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Veja, esse é o ladrão. Ele que não é o pastor e que entra no curral. É o mercenário. É aquele que tem ali as ovelhas só para usufruir delas, mas não é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Tem as ovelhas apenas ali pela gordura, pela lã, pela carne, mas não está o tempo todo ali com as ovelhas, disposto a protegê-las, a lutar com elas. Ele tem a vida dele, usufrui das ovelhas, e quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a ovelha que se vire. Continue. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E Jesus está falando, quem são as ovelhas que não são deste aprisco? O aprisco que Jesus está falando são os judeus, e as outras ovelhas são justamente os gentios, onde em Cristo ele fez um só rebanho. Como a palavra de Deus nos fala, nós vamos ler mais na frente, em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, macho ou fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Um só pastor, um só rebanho. Continue. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ficou ali. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, este era verdade. E muitos ali creram nele. Amém, amados? Glória a Deus, né? Veja aí que perseguição, que luta, tudo isso por mim e por você. Veja como é difícil colocar a verdade na cabeça de quem não quer ouvir, colocar a verdade na cabeça daqueles que estão aprisionados à sua própria verdade. Mas, diferente do que alguns dizem, que cada um tem a sua verdade, existe uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Espero que vocês tenham gostado aí de mais um dia de leitura. E não esqueça, eu vou deixar afixado aqui no finalzinho, no cantinho da tela, o vídeo aí para que você possa assistir sobre quem é verdadeiramente o ladrão. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, também de curti-lo, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Me ajude também fazendo aí a sua oferta, ajude o nosso ministério e também mande o seu pedido de oração aqui nesse WhatsApp. Estarei orando cada dia pela sua vida. Amém, amados? Vou ficando por aqui, tá? Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Não esqueça do vídeo e viva ele. Viva Jesus!